Chegamos no vídeo 6 do livro Treine seu cérebro para ser feliz. Avanços no processo de pensamento. Fortalecer sistemas neurais não é fundamentalmente diferente de fortalecer certos grupos musculares por meio de exercícios físicos. Então, a gente pode treinar os músculos para que eles fiquem torneados do jeito que a gente deseja, definindo o nosso corpo, e também podemos fazer o mesmo com nossos neurônios, para que eles nos ajudem a pensar e direcionar a nossa vida do jeito que a gente deseja. Fortalecer sistemas neurais é basicamente substituir certos hábitos da mente por outros hábitos. Sua forma de pensar é importante, porque ela nos ajuda a criar novas realidades. E além disso, temos estudos científicos que comprovam que também visualizar uma coisa com intensidade e frequência faz com que essa coisa se torne realidade, como a gente tinha comentado no vídeo anterior. Então, pensar já basta pra gente criar novos neurônios, mas imaginar também ajuda. O primeiro estudo que eu trago é do Richard. Ele fez uma pesquisa com pessoas que meditavam, a meditação budista, que é aquela de atenção plena, e pessoas que não meditavam, que foram convidadas a meditar. Então, era para meditar sobre a compaixão, o objeto era a compaixão ou a empatia. E os resultados do Davidson, quando pessoas que nunca tinham meditado, elas participaram desse estudo e, tendo praticado a meditação, conforme o treino ia progredia, ia revelando mais atividades cerebrais dela, de modo que elas tinham mais emoções positivas, como é o que foi pedido, compaixão, empatia. Então, a prática da meditação alterou a forma como os cérebros funcionavam, mesmo enquanto elas não estavam meditando. Então, por mais que você medite poucas horas num dia ou esporadicamente, isso já tem efeitos positivos. E eu tô aqui para dizer que isso é verdade, porque essa foi a minha trajetória de cura, vamos dizer assim, que eu saí da depressão, que estava me levando para o suicídio, e a ansiedade, que é o pensamento muito acelerado, eu nunca conseguia relaxar, porque mesmo quando eu estava deitada, minha cabeça continuava funcionando. Então, como essa pesquisa pode nos ajudar a ser feliz, é que ela comprova que mesmo que nós sejamos adultos, quando a gente traz um treino que visa trazer novos pensamentos para o nosso cérebro, que é o exemplo dessa meditação de atenção plena, em um objeto positivo, que é a compaixão, a gente consegue fortalecer nossos neurônios de uma forma positiva. Então, se eu não tenho esse hábito e a minha vida é uma bagunça e eu trago esse hábito, eu fortaleço ele com uma coisa boa, positiva. É uma reprogramação que eu estou fazendo. Simplesmente pensando em algo positivo, que é colocado nessa meditação budista, faz com que meu cérebro mude, não apenas em resposta a esse pensamento ativo, que eu estou focando naquele momento da prática meditativa, mas de uma maneira fundamental durante todo o tempo da minha vida, mesmo quando eu não medito e sem que eu esteja pensando na compaixão. Quando eu treino algo, mesmo que por pouco tempo, poucas vezes, isso exerce um efeito positivo, comprovando também que há a possibilidade de trazer novos neurônios. E o estudo da neurogênese. Os pesquisadores, desde a década de 60 até chegar na década de 90, foram fazendo alguns estudos e finalmente se comprovou, em 1990, que a neurogênese humana existe, ou seja, a gente sempre aprende novas habilidades. Nosso cérebro é capaz de criar novos neurônios. Então, a neurogênese em 1990 foi comprovada. E, além disso, os nossos neurônios que já temos podem ser transformados, porque são plásticos e flexíveis. É por isso que você decidir o que pensar, como fazer as coisas, é um treino que te leva para uma vida feliz, quando você escolhe seguir caminhos de felicidade. Aí o estudo, a lei de Hibbe. O que a lei de Hibbe diz? Diz que quando você estimula uma coisa, tudo que está em volta acaba sendo estimulado. Eu trouxe esse entendimento um pouco para a questão da ressonância. Se você está num lugar com uma energia positiva, você tende a se sentir bem. Se a energia não é muito boa, você tende a se sentir mal. E isso é o que fala o estudo de Hibbe, que ele disse assim, que quando o neurônio A está próximo de um neurônio B, e esse neurônio A é repetidamente estimulado a fazer algo, por exemplo, um pensamento, eu estou pensando uma coisa positiva, eu acabo excitando o neurônio B a também vir para este pensamento positivo. E isso, claro, obviamente acontece ao contrário.
tem um neurônio de uma parte do nosso cérebro pensando em coisas ruins. Você vai fortalecer e arrastar os outros neurônios mais fraquinhos para pensar essa mesma coisa, porque daí todo mundo se fortalece. E isso é a lei de Hibbe, que diz que trabalhando juntos, permanecendo juntos, felizes juntos ou infelizes juntos. Isso depende do qual estímulo está sendo dado. Então, esse estudo da lei de Hibbe nos deixa claro que a associação constante entre neurônios torna as associações mais fortes. Então, por isso que quando a gente tem o hábito de pensar coisas negativas, tudo fica negativo em nossa vida. E quando a gente desenvolve o hábito de trazer o pensamento, o olhar positivo, a gente escolhe isso, as coisas começam a serem compreendidas de uma forma mais sadia, mais feliz. E por último, temos o estudo da Kia Gordon. Ela pesquisou sobre as emoções. Ela separou uma quantidade de pessoas lá e pediu para que essas pessoas imaginassem se rindo ou chorando. E também ela trouxe músicas pré-selecionadas que te levavam a sentir felicidade ou a sentir-se triste. E esse estudo demonstrou o envolvimento das áreas do cérebro associadas com a geração de emoções e áreas que controlam os movimentos. Então, essa pesquisa nos diz que simplesmente imaginar um evento estimula o nosso cérebro a se colocar emocionalmente naquele evento. Então, se eu simplesmente imagino-me rindo, eu vou ir para um evento feliz, como se eu estivesse vivendo aquele evento feliz. Se eu me imagino chorando, eu vou me colocar num evento chorando. Então, a emoção daquilo, como se fosse realidade, acontece. Por isso que às vezes a gente, quando morre alguém querido da nossa vida e você começa a olhar fotos, por exemplo, lembrar situações, vem tristeza. Se você parar para fazer isso, você vai sentir a emoção de tristeza e você pode possivelmente sofrer a mesma dor do dia do velório. E a mesma coisa é quando você consegue trazer um evento alegre, uma viagem que você fez, uma conquista, você se teletransporta para aquele momento, você vai sentir a mesma alegria. É isso que esse estudo está falando. Então, foi feito um estudo que comprova algo que, se a gente se auto-observar hoje, a gente vai perceber que é real mesmo. Mas ela documentou. Quais são as instruções que tudo isso nos traz para a nossa vida? Sua forma de pensar é importante, mas seus pensamentos podem ir além disso. Eles podem criar novas realidades. Pensar já basta, mas se você conseguir trazer a imaginação, a estimular algo bom, mais fortalecido isso vai existir na tua vida. Nós humanos, nós podemos nos moldar para nos tornar aquilo que desejamos ser. Foi estudado que isso é verdade. Então, embora algumas pessoas tenham alguns problemas genéticos, a gente consegue, mesmo que tenhamos que usar algumas medicações ou realizar alguns treinos, ter algumas atividades, a maioria de nós, de fato, é dona do próprio destino emocional. E para isso, a gente simplesmente precisa decidir treinar o nosso cérebro para a felicidade. E aí a gente precisa, obviamente, não existe almoço grátis. Tudo tem um preço a se pagar. Precisamos ter concentração, ter um propósito definido, concentrar-me em buscar formas de trazer para a minha mente, para o meu agir, para o meu cotidiano, coisas positivas. Esse é o propósito de buscar a felicidade. Então eu tenho que me concentrar nisso, ter um propósito definido. Qual seria? Ser feliz. Me dedicar, sempre estar buscando formas disso. Uma delas que eu disse é: se você hoje não sabe como ser feliz, lembra algo que você, como criança, se sentia muito realizado fazendo e torna a fazer. Eu, por exemplo, gostava de dançar. Então, bora botar uma música e dançar no corredor da minha casa, onde eu tiver um espaço. Tem gente que quando é criança gostava de fingir que era cantor. Bora tentar aprender a cantar. Canta pra ti mesmo, põe gravar o celular. Responsabilidade, ação e persistência. É possível a gente mudar a forma do cérebro para experimentar viver a mais intensa felicidade. E esse livro está nos encaminhando para isso. Estamos aqui trazendo as bases comprovatórias de que é possível a gente reformular a forma de viver por meio de técnicas e treinamento do nosso cérebro, tirando o que é ruim para colocar o que é bom. A gente consegue, vamos lá.